boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, hoje é com muito tremor e temor que estou aqui falando da palavra de Deus, pois é minha primeira vez que estou aqui, por Senhor Jesus Cristo me deu essa oportunidade. Senhor Deus, Pai, queria fazer uma oração antes de começar a leitura. Senhor Deus, Pai maravilhoso Deus, soberano Pai eterno. Deus, Tu conheces todos os nossos íntimos, Senhor, e nossos pensamentos, Pai. Senhor, meu Deus, maravilhoso Deus, venha de encontro ao Pai, Senhor, para que possa, Senhor, transmitir a Tua mensagem, Senhor. Aqueles, Senhor, que precisam, Senhor, ser confortados, Senhor. Aqueles que passam por tribulações, ó Pai, Senhor. Pois Tu sabes quem está do outro lado, Senhor, ouvindo, Senhor. Ó Pai maravilhoso Deus, Senhor, aquele que, Senhor, precisa de Ti, Pai, e da Tua palavra, Senhor. Eu oro, Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria deixar, meus irmãos, um versículo que fica em capítulo 5, capítulo 5 de Mateus, versículo 4. Irmãos, Mateus, capítulo 5, versículo 4. Vou ler. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, agradeço o Senhor por esse versículo para os irmãos que estão agora neste momento passando por tribulações, aflições, que choram. Mas Deus manda dizer que Ele vai consolar cada um dos seus servos, das suas filhas, dos seus filhos, todos aqueles que buscam a Ele. E Ele fala, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, queria falar uma palavra que Deus falou comigo agora essas horas passadas. Irmãos, que fica em Mateus 8, versículo 23. Jesus apazigua a tempestade. Irmãos, Mateus capítulo 8, versículo 23. Vou ler, irmãos. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que no versículo 23, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Irmãos, quando nós entramos no barco com Jesus, irmãos, enfrentaremos a tempestade, irmãos. E aqui, no versículo 23, entrando ele no barco, e seus discípulos o seguiram, quer dizer, Jesus escolheu você. Ele está na frente. Jesus está na frente. E Ele entrou no barco primeiro. E Ele te puxou para estar junto com Ele.
porque aqui seus discípulos o seguiram, como cada um de nós vamos seguir e seguimos a Jesus. Eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Irmãos, eis que no mar se levantou uma tempestade. Não é diferente na vida de cada irmão, pois alguns irmãos a tempestade é grande, para outros a tempestade é menor. Mas aqui diz que o mar era tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Irmãos, não importa, irmão, a tempestade, irmão, e a onda que for e vier na sua vida, irmão, porque é passageiro, irmão, porque Jesus está no barco, irmão. Às vezes a tempestade, o barco balança, as ondas aumentam, mas Jesus está com você. Não pode esquecer. Por mais que você não veja, que a tempestade cega, que a tempestade faça a gente não enxergar o além, porque na tempestade, se vocês sabem, irmãos, numa tempestade no mar, é difícil passar por ela. É difícil. Só Jesus conosco e com você vai passar. É só Jesus vai passar, irmãos. E aqui diz, creio eu que nunca passei no mar uma tempestade, mas dizem os pescadores que você não vê um palmo na sua frente, você não vê nada. E é assim que nós passamos, irmãos, na tempestade. Às vezes não vimos, mas Jesus está ali, irmão. Reforço, Jesus está com você, irmão, na tempestade, no barco, irmão, junto com você. Por maior que seja a onda, por maior que seja a tempestade, por maior que o barco esteja balançando, não importa, irmão. Jesus está com você, e junto vai estar, e junto vai passar com você, irmão. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Irmãos, os seus discípulos, aqueles que estavam com Jesus, falaram e despertaram Jesus, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Irmãos, com aqueles que estavam com Jesus, eles temeram, eles viram que o mar estava vindo, as tribulações, as aflições, tudo que nos vem para nos afligir, mas Deus está ali, Deus está ali